Betão, mais uma vez parabenizá-lo pela convocação desta reunião, porque ela é exemplar. São, neste caso, 65, 72 famílias cadastradas, mas a própria doutora Edinalma nos alertou, e é verdade, que isso é o que tem lá numa ocupação diamantina. Mas isso é comum em todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil. O problema de moradia é trágico no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida, para vocês terem uma ideia, por isso que eu digo que é exemplar, o que tem de recurso para o ano que vem é quase nada. O governo Bolsonaro está acabando com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, se vocês estão com problema nos municípios, e quase todos os municípios têm problema de moradia, infelizmente vai se agravar ano que vem, porque as pessoas estão perdendo emprego, a miséria está aumentando, os R$600 viraram 300, a pandemia não acabou, nós temos um quadro no ano que vem que será dramático no Brasil. É o que está desenhado dessa política do governo Bolsonaro para a pandemia, política econômica. E não há salvaguarda mais do governo federal para os mais pobres. Eles estão sumindo do orçamento federal. Eu não estou com os dados aqui, mas neste caso, Minha Casa Minha Vida, praticamente não existe mais recursos para as famílias de baixa renda. Ele vai manter para as famílias de classe média alguma coisa, porque os juros também compensatório para os bancos, mas para as famílias mais pobres, o recurso vai minguar. Então, o que tinha de recurso no orçamento para os mais pobres, que já não era muito, ele vai enxugar ainda mais ano que vem. É o que está na proposta orçamentária do governo federal. Minha Casa Minha Vida é um deles. Os R$600, que viraram 300 agora, para o ano que vem não existe absolutamente nada, e o próprio recurso também é uma notícia ruim para os municípios, porque, no final das contas, estoura nos municípios. Também o recurso proveniente do governo federal para o Bolsa Família será em menor volume. Então, a tal renda cidadã que eles haviam prometido, até ia tirar de aposentado, tirar disso, tirar daquilo, como eles não taxam os ricos, porque não entra na proposta do governo federal, e nem da presidência da Câmara Federal, colocar em votação a taxação dos muito ricos, das grandes fortunas, igual votaram agora na Argentina, né? Os deputados na Argentina acabaram de votar a taxação das grandes fortunas. Eu tenho lá um projeto de lei, Betão, que é a taxação de lucros e dividendos das grandes empresas no Brasil. Mas eles não deixam a votação, um negócio impressionante, não faz parte deste governo, então não se divide renda no Brasil, o orçamento eles vão enxugar para aplicar a política do Paulo Guedes de retenção econômica. Então, os mais pobres não estão no orçamento do ano que vem. Eu estou falando isso porque essa reunião, embora seja para 65, 72 famílias pobres, em Diamantina, ela é exemplar porque isso acontece no Brasil como um todo. E aqui na região metropolitana, como bem lembrou o Betão, outro dia teve uma manifestação imensa, em plena pandemia, aqui na região metropolitana, porque o caso está se agravando. Então, eu queria chamar um pouco a atenção para isso, Edinalma, porque não é nenhum juízo de valor que se está fazendo aqui da Prefeitura de Diamantina, é um quadro real que existe no Brasil, existe em Minas Gerais, e a forma de tratar, nós temos também que pensar como fazer, inclusive com esse tipo de governo que está diminuindo o orçamento para programas essenciais como esse de moradia. E a experiência da mesa de diálogo é muito importante. Eu achei muito importante a fala da coordenadora da mesa de diálogo, Ana Carolina. Ana Carolina. Parabenizá-la, viu, Ana Carolina, pelas suas palavras e a dedicação. O mínimo que se tem que ter num momento desse é diálogo, porque em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, eu não vou ter juízo de valor se tem pessoas fazendo especulação, é possível que tenha. A secretária, a doutora Edinalma, colocou isso aqui, a prefeitura tem esses dados, tem que agir, é evidente, e aparecem nessa hora pessoas oportunistas também, podem aparecer. Mas o fato é que são 65 famílias que a própria prefeitura cadastrou.
Alguns estão aqui, são pobres, vivem lá numa absoluta miséria. Esse é o quadro que não há diferença, discordância. É sobre esses que nós estamos olhando e a Comissão de Direitos Humanos tem toda a razão em fazê-lo. Então, preciso ter um diálogo, ver o que é possível fazer para que essas famílias, de preferência naquele terreno, mas se não é possível, porque o terreno tem outras destinações, em qual terreno pode ser feito? E aí entra também como o governo do Estado vai ajudar nesse processo. Se o terreno é dele, se a mesa de diálogo entra, com o que ele ajuda. Então, eu acho que a mesa de diálogo ela é realmente uma forma de solucionar conflitos e de ajudar. Ela ajuda também as prefeituras, ajuda os que estão lá. Então, eu acho que o correto é isso mesmo, a Ana Carolina apontou, é a mesa de diálogo entrar nesse procedimento. Eu termino, Betão, dizendo que esse projeto de lei da mesa de diálogo, eu apresentei, mas ele, na verdade, não é um projeto de lei meu, ele é apenas a experiência que já existe da mesa de diálogo, com a regulamentação que ela tem, e que eu apresentei como forma de lei. Porque, se aprovado como lei, ganha outra força. Aí já é obrigatório de ser realizado. Lá entra Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, entra as partes nas prefeituras, tudo determinado em lei. Esse projeto está na comissão, como eu disse, de administração pública, né? Foi a deputada Beatriz quem desarquivou. Então, esse projeto, na época, não foi aprovado, porque não houve compreensão do chamado setor do agronegócio aqui em Minas. Eles fizeram um estardalhaço. É coisa de comunista, sabe essas coisas de bolsonarista? Uhum. Qualquer coisa que é para o pobre, de comunistas, essas coisas. Então, eles pintaram o projeto como se fosse parte do demônio. É contra a propriedade privada, sabe esses discursos de Bolsonaro? E não deixaram o projeto ser aprovado. Esse projeto ajuda, às vezes, até o setor do próprio agronegócio, que às vezes tem uma ocupação que foi feita em área que é produtiva e que você pode realocar essas pessoas para outra área que não é produtiva, que seja do Estado, por exemplo. Até nesse setor, a mesa de diálogo já várias vezes conseguiu resolver a bem até tanto das famílias que ocuparam, quanto das que são proprietárias. Então, esse exemplo de Diamantina, ele faz parte disso. Se você senta na mesa de diálogo, aquilo é uma legislação, ali você vai buscar uma solução. Pode ser que a solução não seja encontrada e que, no final das contas, a justiça vai determinar, tira ou não tira. Mas você faz todo um esforço coletivo para resolver essa questão. Não é justo que 72 famílias pobres não sejam resolvidos esse problema. E que elas não tenham condições de ter água, luz, né, no momento de pandemia, o mínimo de condições de não serem contraídos pela doença, por causa da falta de condições sanitárias. Então, isso é um caso que se reproduz no Brasil como um todo. Eu acho que o Betão, ao trazer esse debate para cá, a gente tem a oportunidade de fazer um debate também dessa questão nacional. Então, o que a gente pede também à Prefeitura, neste caso, agradecer a presença, né? É importante a Prefeitura vir e mostra que está querendo fazer parte do diálogo. Muitas vezes o prefeito nem vem. Não estou nem aí, deixa eles ir lá para a Comissão de Direitos Humanos, meter o pau em mim, fica por isso mesmo. Então, ao vir e também apresentar contra-razões, significa que quer estabelecer o diálogo. Então, quero parabenizar, Betão, pelo que foi feito aqui, e espero que essas 65, 72 famílias tenham uma ajuda real do governo do Estado, da mesa de diálogo, da própria Prefeitura, e o papel do Parlamento, Betão, é exatamente esse. A gente não tem a caneta para resolver, mas nós temos a palavra para poder, né, empenhá-la e com ela buscar soluções. Então, queria parabenizá-lo pela audiência pública, dizer às famílias que o papel de vocês é esse mesmo, tem que lutar. Eu não sei o caso desse moço que foi lá, que quebrou a prefeitura, quebrou o relógio de ponta, mas às vezes eu penso em Bertold Brecht. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. E, portanto, sem fazer juízo de valor dele, às vezes é preciso compreender que as pessoas se revoltam, porque se não se revoltarem, perdem tudo. O rio
às vezes sai das margens, porque as margens comprimiram esse rio. Então eu fico aqui com Bertold Brecht para alertar que os pobres no Brasil precisam descumprir a margem. Enquanto não fizerem isso, vão continuar comprimidos. Então a revolta faz parte também das soluções. Vide a Bolívia e vide outros países, o Chile, que agora se revoltaram com um regime completamente injusto. O brasileiro precisa fazer isso. Infelizmente, está muito comprimido nas margens e pouco revoltoso. Tomara que ano que vem essa revolta vá às ruas. Ela é necessária para estabelecer um processo democrático de igualdade. Obrigado, Beto. Obrigado, deputado Rogério Correia.